ao nosso Pode Sim. Hoje vamos continuar, com o livro A Grande Espera. Eu sou o Carlos Luiz. Bem, no nosso último programa nós falamos da prisão de Marcos. Vamos agora para o capítulo 48 dos 51 capítulos do livro. Bem, Marcos está preso na Fortaleza Antônia, numa cela escura e úmida. E os seus companheiros estão em uma hospedaria pobre na cidade. Eles estavam só de passagem, E, como vocês lembram, quando da visita do templo, Marcos foi detido e depois preso para fazer uma reflexão sobre a dureza dos nossos corações, mostrando a dificuldade dos grandes profetas do povo hebreu em transmitir, em fazer com que as pessoas entendessem. Entender que eu estou usando aqui é entender e viver, a mensagem do mais alto. Bem, e aí a gente vai comentar o comportamento deles, como eles lidaram com isso, Então, os companheiros de Marcos, essênios, tinham que trabalhar, Era a regra da seita que ninguém deveria viver às custas de outro. Portanto, ao longo do dia, eles tinham que buscar emprego, como artesão, cuidando de animais, levando cargas, para dar conta disso. E fizeram isso. Mas, obviamente, todos sempre estavam preocupados, com achar uma solução para libertar Marcos. E aí a nossa primeira reflexão, Talvez alguém que não conheça bem as leis divinas possa argumentar: mas o Cristo não estava apoiando eles, mas o Cristo não apareceu lá, como nós narramos, E aí é importante a gente entender isso, porque nós transferimos essa ilusão que a gente muitas vezes projeta nessa história para a nossa relação com os amigos espirituais. Os amigos espirituais podem estar próximos? Podem cuidar da nossa existência no sentido de nos ajudar sempre. Se nós oramos, buscamos nos melhorar, certamente eles estão próximos de nós. Contudo, isso não vai impedir da necessidade da nossa mobilização nas questões materiais, na resolução dos problemas que envolvem também os nossos trabalhos ligados à espiritualidade. Então, isso é importante a gente entender, quer dizer, o Cristo estava ali acompanhando de muito perto a situação. O Cristo materializou-se, o Cristo apresentou-se, conversou com eles. Mas isso não dá privilégios, Talvez a palavra para explicar isso seja privilégio. Nós, espíritos não evoluídos, espíritos atrasados, um pouco mais, um pouco menos, ainda temos esse vício do privilégio, Uma concessão, os espíritos poderiam resolver isso, e aí a gente perde a noção central do sentido da encarnação, que é justamente desenvolver a fé, os talentos do espírito. Se os espíritos superiores resolvessem tudo, para que esforço? Para que desenvolver os próprios potenciais? Seria como uma professora que faz as tarefas dos alunos, todas as tarefas. Como eles aprenderão? Em que momento? Então, a encarnação é um momento precioso de aprendizado. E os amigos espirituais nos amam tanto que deixam para a gente a oportunidade de aprender através da vivência, certo? E aí o Josafá diariamente vai lá visitar o Marcos, E, na verdade, sempre saía mais animado, Porque o Marcos estava muito disposto. E eu vou ler aqui um trecho, que fala da situação emocional do Marcos. Marcos sentia que a causa do amor, que o adolescente, aí com a maiúscula, apontava como decisiva para o norteamento das criaturas, seria coroada de sacrifícios. Não se iludissem os corações dos servidores com as garantias da compreensão geral. Aquele que empunhasse o arado verteria suor e sangue nos caminhos da perseverança. Olha a compreensão do jovem Marcos. E só evolui quem pelo menos começa a aceitar, começa a entender isso. Porque enquanto a gente não entende que o Cristo quer de nós, na causa do amor, é a participação coroada de sacrifício, nós ainda estaremos no estágio
maternal, no estágio elementar da escola evolutiva. Porque a gente sempre vai buscar na nossa relação com Deus, na nossa relação com os espíritos, a vantagenzinha, né? O confortozinho, né? Resolver o probleminha. E aí a gente perde a oportunidade de ser, ao invés de um pedinte, um colaborador. Porque aí não se trata de evolução, se trata de disposição. Qualquer um de nós pode começar a se colocar como um colaborador. Pode orar? Deve. Pode pedir ajuda? Deve. Mas sempre se colocar como um colaborador. Eu quero trabalhar mais, eu quero ajudar mais. Então, sem essa compreensão, a nossa evolução ficará presa aos estágios mais elementares, né? Usando uma expressão que eu gosto muito do Emmanuel, a gente vai estar sempre no ciclo inferiores das reencarnações. Quer dizer, a gente vai e volta e fica sempre nesse comportamento, desculpe o termo, tolo, né? Querendo levar a vantagenzinha, quando nos cabe. Né? Aproveitar a oportunidade para crescer de verdade, amadurecer, enfrentar as dificuldades, né? E utilizar esse amparo espiritual como o Marcos está fazendo, para ter serenidade, para ter coragem de dizer, é muito difícil e existe a parte do meu enfrentamento, mas eu não estou só. Estou amparado. E aí sim o amparo espiritual se torna libertador. Porque muitas vezes nós queremos ter uma relação de escravização com os espíritos, né? Em que sentido? A gente quer se tornar dependente emocionalmente dos espíritos. E aí eu já aviso, se nós quisermos desenvolver essa relação com espíritos lúcidos e sérios, cada um do seu jeito nós vamos levar um belo não. Né? Pode ser mais firme, pode ser mais suave. Espíritos lúcidos não se comprazem, não gostam de relação de dependência. Posso fazer isso, posso fazer aquilo, devo usar roupa de que cor, enfim, essas coisas todas, né? O que é que eu faço para resolver aquele problema que não tem nada a ver com questionar com ele? Se o espírito começar a responder demais, suspeite. Ou é um espírito atrasado como você, então não vai ajudar muito, ou é um mistificador, um espírito mentiroso, tá certo? A gente viu o padrão que o Cristo estabeleceu com eles. E a gente vê a relação íntima do Marcos com o Cristo, né? E aí eu vou ler, continuando, né? O roteiro de luz que o grande espírito deixara na cela fria e úmida oferecia belos recursos à alma do moço essênio. Que poder humano se imporia no ânimo do jovem? Força alguma esmagaria aquela serena confiança cravada na rocha viva da humildade. Entendeu? Para que serve o contato com espíritos superiores? No caso aqui foi o Cristo, no nosso caso, dos nossos anjos guardiões, que são espíritos superiores. Não é para ficar pedindo bugiganga, não é para ficar perguntando coisas sem sentido, mas é para nos dar essa convicção, para nos dar essa serena confiança. Nós temos igual Marcos? Não, mas nós podemos ter, sim, podemos. E aí, vou ler um pouco mais do estado emocional do Marcos, né? Marcos passava as horas na meditação de textos preciosos que a memória privilegiada guardava com carinho. Quer dizer, fora eu estaria lá, né? O que é que vai acontecer? Vou ser condenado, vou fugir agora, meu Deus do céu, será que eu fiz besteira? Marcos ficava relembrando os textos, né? Que guardou na memória, né? Os textos que aprendeu, né? Os ensinamentos que ele aprendeu nos essênios dos grandes profetas judeus, inclusive. E a oração dava-lhe força até então desconhecidas. Olha aí, né? À medida em que a gente vai se aproximando da espiritualidade mais evoluída, a gente vai orando com mais convicção. Para isso serve o contato com os espíritos superiores, mais uma vez. Bem, o moço chegava a esquecer a situação incômoda para lembrar apenas dos programas novos. E aí, olha aí, Marcos estava com a cabeça em quê? No encontro que teve com Cristo e em tudo aquilo que ele pretendia fazer quando saísse dali. E aí ele escuta passos fortes dos guardas e sente uma presença amiga. E de repente ele olha e confirma.
Lisandro estava visitando, né? A gente não vai contar os detalhes, mas Lisandro estava tentando já se articular, tinha conversado com as autoridades, tentando libertá-lo e não tinha conseguido ainda, né? Na verdade, não conseguiu, não foi o Lisandro que conseguiu, digamos assim. Mas aí vamos ver como é que foi esse encontro do Lisandro com o Marcos, né? Com o Marcos. Vamos lá. Lisandro entrou, né? Abraçou, praticamente deixou-se cair nos braços carinhosos do Marcos e por minutos silenciosos observou a situação do Marcos. O ancião lia nos olhos do moço a serenidade comovedora que fluía de uma alma experimentada. Olha que interessante, né? Como é que você tá e tal? Não. Lisandro chega, abraça e olha Marcos nos olhos. É a melhor maneira de ver como alguém tá. Às vezes a gente usa as palavras como máscara. Olha que lição bonita. Lisandro chega e a situação não é nada agradável, né? Estamos falando de um jovem, um moço aí de 15 anos, preso, né? Numa cadeia, que vai ser visitado por um ancião de 80, né? Mas não há excesso de ansiedade, né? Então, o Lisandro chega, olha o Marcos, olha nos olhos para ver como é que ele está e se comove. Lisandro, vou ler aqui, Lisandro encontrava-se algo surpreendido. Esperava ver o companheiro conformado, mas não com aquela fibra segura que somente os grandes iniciados da seita haviam exemplificado. E aí Lisandro faz isso e Marcos, né, fica calado. Por quê? Porque havia um regulamento da seita que o jovem deveria aguardar o mais velho iniciar a conversação. Então Marcos fica esperando. E aí, para surpresa deles, Lisandro faz um gesto dizendo que o moço é que devia falar primeiro. Marcos fica um pouco indeciso e pergunta: por que me transferis a responsabilidade de falar primeiro? O ancião, com voz trêmula, responde: diante da tua segurança e firmeza, em face do exemplo, já não tenho prerrogativas nem ascendências. Nunca fui chamado ao testemunho, meu caro Marcos. Olha que lição grandiosa de Lisandro. Lisandro tem 80 anos de idade, é o chefe da seita. Marcos tem 15 anos, ainda não tinha completado o ciclo do aprendizado dele na seita. Mas ao verificar o comportamento de Marcos ante o testemunho, Lisandro diz: eu abro mão da autoridade que eu tenho sobre você, porque eu verifiquei que você já se porta de uma maneira elevada. Olha que coisa genial. Com todas as proporções, seríamos capazes de fazer isso? Normalmente, a grande maioria de nós não faz isso. Se a gente vê alguém mais novo na empresa, no centro espírita, com mais profundidade, com mais lucidez, aí o que é que a gente diz? Porque aí a inveja mobiliza o nosso comportamento. Não, você é muito novo para essas coisas. Né? Chega um jovem responsável, ético. Não, mas você não pode participar da reunião mediúnica, você é muito novo. Então, nós não estamos aqui estimulando o desrespeito à autoridade. Estamos destacando o que significa verdadeira autoridade. Porque a verdadeira autoridade, ela quer ser justa, ela não quer se impor. Né? À medida que você reconhece que o outro tem maturidade, você diz: você tem maturidade. Porque quando a gente tem uma autoridade humana, ou sendo sincero, mesquinha, a gente tem medo de perder. E aí a gente não dá espaço para o outro. Né? E aqui nós vemos exatamente o contrário. E aí eles conversam e Marcos vai tocar num assunto delicado. Né? Marcos comenta: realmente fui audacioso, confessou Marcos com simplicidade, né? Sobre a conduta dele no templo. Contudo, olha a honestidade, não me arrependo de haver aproveitado o grande ensejo para o esclarecimento das massas. Olha o que Lisandro responde: quando um iniciado como tu, Marcos, que vives cheios do espírito de prudência e entregue à obediência e à disciplina,
derruba as peias da tradição, é porque a grande estrela está inspiraste. Louvado seja Deus. As expressões cariosas de Lisandro tocaram a alma do moço de doces claridades. E aí é entender, gente, olha que contexto delicado, porque a rigor nós estamos falando aqui que Marcos cometeu uma indisciplina. Marcos cometeu uma disciplina segundo as regras do templo e Marcos cometeu uma disciplina segundo as regras essênias. Mas, segundo Lisandro, ele fez certo e estava inspirado pelo Cristo. Né? E estava, né? Vimos aqui no livro. E aí é importante a gente entender isso. Porque no nosso mundo nós vemos dois polos que não nos ajudam a crescer espiritualmente. Né? Uma obediência submissa e não inteligente, não racional, de um lado, e do outro lado uma desobediência, uma irreverência irresponsável. Né? Difícil saber o que é pior, né? Se é a submissão tola ou o questionamento irresponsável. E aí nós vemos Marcos na medida. Obediente, sereno e prudente. Mas na hora que é necessário deixar, né, não obedecer uma regra, ele não obedece e arca com as consequências sem nenhuma mágoa. E aí ele comenta: eu sabia que estava ferindo interesses poderosos da religião dominante, né? Mas sinto-me feliz com a tua aprovação. Bem, né? E aí Lisandro escuta e vai dizer o seguinte para Marcos, né? Sorrindo: dentro do teu coração lampejam astros de excepcional valor. Atingiste o máximo do iniciato antes da gradação final. Quer dizer, antes dele atingir, né? Como que diz? Antes de você fazer o curso todo, você já chegou no pós-doutorado, né? Você já chegou no máximo. E enquanto conversavam, Marcos mantinha-se também concentrado, doando, inoculando energias generosas no coração do mentor. Né? E aí o Lisandro percebe também e silenciosamente agradece a Deus, né? Aquele filho amado, né? Porque a relação deles era de fato uma relação de pai e filho pelo coração. Bem, encerram a conversa e Lisandro agora se levanta. Lisandro chegou tremo na cela. Lisandro se levanta feliz, né? Lisandro se levanta ágil, né? Graças às energias generosas que o Marcos doou durante aquela conversa. Pergunta: quantas vezes fazemos isso, hein? Obviamente não somos Marcos, mas será que às vezes a gente não pode fazer isso? Está diante de um amigo que está numa situação difícil, está abatido. Às vezes a gente fala excessivamente e não ajuda tanto. A gente não pode também discretamente doar energia para aquela pessoa? Uma pessoa idosa, está adoentada, e a gente encontra na rua, no centro espírita, no trabalho, está conversando. A gente não pode discretamente fazer uma prece e envolvê-la com boas energias, né? Observe, né, que a conduta do bem, a verdadeira caridade, ela tem 1000 nuances, né? 1000 detalhes. No caso, Lisandro percebeu, né? Um grande iniciado. Mas a gente pode fazer isso, né? Também a gente não vai conseguir o que Marcos conseguiu, né? Se recuperar, né, praticamente a saúde da pessoa. Mas a gente pode dar a nossa cota, né? A gente pode inocular aquelas energias, né? Envolvê-lo naquelas energias. E aí eu confesso agora que eu estou numa grande dúvida, meus amigos. Se eu falo do capítulo 49 já para adiantar ou não, né? Acredito que não. Vamos encerrar por aqui. Mas no nosso próximo encontro a gente vai falar do capítulo 49 e 50, tá certo? 49 e 50. E no nosso encontro seguinte nós concluiremos o livro, tá certo? Vai estar postado já no blog, né? Quando você ouvir esse programa já vai estar postado no blog. Algumas sugestões, a gente pede carinhosamente
que vocês avaliem, né? A gente vai colocar uma avaliação do trabalho, do livro como um todo, né? Deem uma opinião pra gente, e a gente vai colocar algumas opções de continuidade, tá certo? Pra gente, que a gente possa ver que rumos a gente vai tomar, né? Uma das opções é a gente continuar a obra, né? Porque a gente tem notícias aí, através da psicografia do Chico Xavier, da continuidade das encarnações de Lisandro e de Bezerra de Menezes, ou de Bezerra de Menezes, Lisandro e de Marcos Eurípides. Não tem tanta informação, mas tem alguma, né? Talvez seja interessante a gente continuar. Essa é uma opção que a gente vai colocar aí para vocês. A outra opção é a gente pegar uma outra obra, né? Escolher um outro tema, pegar uma outra obra e fazer algo parecido, um trabalho semelhante. E a outra opção é nós pegarmos temas, né, diferenciados aí semanalmente, tá certo? Vai estar também uma votação que a gente já tinha prometido, mas a gente resolveu fazer isso em grupo, sobre o tema o tempo do nosso programa, né? Vai ter a votação do tema, né, da linha central, né? E vai ter a votação do tempo, né? Se nós vamos ficar aí em torno dos 15, 20 minutos, mais a mensagem final, ou se seria interessante para a maioria de vocês a gente ampliar esse tempo, né? Talvez aí, né, para ficar fácil a votação, vamos falar em torno de 20 ou 40 minutos, né? Alguma coisa do tipo, tá certo? Para o programa semanal. É muito importante que vocês votem. A gente sabe, por algum motivo, que dá dificuldade de votar, né? Dificuldade emocional, não do blog, né? O blog é só votar lá. Mas é importante que vocês votem, porque o nosso objetivo aqui é compartilhar, tá certo? É compartilhar com vocês. Se vocês acharem que é mais interessante, é mais enriquecedor, a gente, né, trabalhar mais questões e aprofundar também um pouco mais, né, a gente pode fazer isso, não há problema, né? Para a gente é sempre uma grande oportunidade falar dessas ideias, conversar e, enfim, entrar de alguma maneira em contato com vocês, né? São ideias que nós somos apaixonados por ela, então não há aí o sacrifício, tá certo? Mas a gente precisa também acertar, digamos assim, acertar os ponteiros para que pelo menos a maioria, né, esteja num ritmo que seja o mais confortável. Portanto, meus amigos e minhas amigas, por favor, votem para que a gente possa conseguir aí uma integração melhor. O seu voto é essencial, é essencial. Vocês não sabem o quanto é importante para a gente, né? Às vezes eu assisto outros programas e aí eu também pensava assim, besteira, meu voto, minha opinião. E agora que a gente está fazendo, o fato é que a gente fica um pouco ansioso, sim, né? Como é que isso está chegando a vocês? Algumas pessoas, 2 pessoas se manifestaram sobre o tempo. A gente queria mais participação, porque a gente pensa que é algo construído, né, entre nós, né, algo construído entre nós como um grupo, tá certo? Então, por favor, tenha um pouco de carinho aí em votar, pense direitinho o que é que o seu coração está dizendo, tá certo? E isso vai nos ajudar bastante, né? Existem outros projetos, outras propostas também de programa, mas a gente vai definir primeiro essa. E aí, se a gente conseguir a participação de vocês, eu prometo que tem uma proposta de um outro trabalho de exposição de tema, tá bom? Além do nosso curso, né? A boa notícia é que o nosso curso também já está no ar. É um curso semanal, né? Ficou definido como um curso semanal. Já postamos a segunda aula. Todas as segundas-feiras nós postaremos uma aula, tá certo? Aqueles que gostarem, sentirem sintonizado, por favor, comuniquem-se e nos ajude a divulgar, porque o nosso meio de divulgação é vocês, tá certo? A gente opta por investir o máximo das nossas energias na produção desse material, doando a máxima qualidade que a gente consegue dentro da limitação, mas é uma doação que a gente tenta fazer de uma maneira mais plena e espera que com isso a gente consiga também angariar aí amigos do trabalho, amigos do Grupo Marcos, que divulguem. Já sei de antemão que algumas pessoas divulgam, e já quero agradecer de coração mesmo o carinho, né, o fato de compartilhar, o fato de ajudar, tá certo? Tudo isso tem um objetivo único. Queremos formar um grupo de amigos, né? Os essênios foram tão poderosos na ajuda do cristianismo porque eram amigos entre si e amigos do Cristo.
Obviamente não seremos, né, como eles no sentido espiritual e evolutivo, mas devemos, né, segundo esses amigos nos dizem, ser também um grupo como eles, no sentido de dedicação, de aprendizado, de sinceridade, de ideal, né? E isso todos nós podemos ter. Bem, vamos aqui agora para o nosso evangelho, sempre ao aberto ao acaso nesse momento que eu falo. E depois para a nossa mensagem final. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, a infelicidade real. Gente, olha, eu vou dizer que eu acho que se eu escolhesse não ficaria tão bom com o tema de hoje, vocês não acham? Aos olhos do mundo, Marcos devia estar infeliz, né? 15 anos de idade, tinha tido um pai rico, perdeu tudo e estava preso numa cadeia úmida, sozinho e escura. Sabe-se lá o que ia acontecer com ele, ele estava feliz, né? Eu acho que tem tudo a ver. Vamos ler aqui, né? Vamos ler a mensagem, né? Pelo menos um parágrafo. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a felicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulho que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso e as outras coisas se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa, né? Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa, primeiro, uma viva contrariedade e acaba por resultar num bem. Dizei-me se a tempestade que quebra as árvores, mas saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. E aí continua a mensagem, né? O espírito Delphine de Girardin, dada na Sociedade de Paris em 1861. Vamos agora para a nossa prece, para a nossa mensagem, né? Pai de amor e bondade, que tua misericórdia infinita permita aos bons espíritos comunicar-se nesse instante, protegendo-nos e amparando-nos a todos. Que assim seja. Caros irmãos, olhai vossas vidas e comparai-a com o jovem Marcos, o essênio romano, que assumiu um compromisso inquebrantável com Cristo. Olhai-a e comparai vossas reações com a dele, não para vos condenar, mas para saber se estáis no caminho da verdadeira felicidade. Sim, amigos meus, o caminho do Cristo para os verdadeiros discípulos é ainda neste mundo o caminho dos espinhos, da amargura e da solidão, mas é o caminho que vos levará para a verdadeira libertação espiritual. Jovens companheiros, arrancai rapidamente de vossos corações as ilusões da falsa felicidade, a alegria das farras infelizes, o culto excessivo ao corpo e a busca da demência por via do sexo desequilibrado. Não acatei loucamente as sugestões do mundo vaidoso, porque o Cristo já vos disse: apenas o amor verdadeiro liberta.
porque Marcos já vos exemplificou. Empolgai os vossos corações com a alegria de servir, com a busca das claridades luminosas do mais alto, com a vivência próxima e profunda com vossos guias espirituais, que deverão fazer em vossas vidas o que fez o Cristo com os primeiros essênios: alimentar-vos de energias superiores, ensinar-vos o testemunho abnegado e pacificar os vossos corações, para que em todos os lances dessa existência terrena, desde a mais tenra juventude, eles se mantenham na linha vibratória do amor e da serenidade. A vós todos, adolescentes de 12 e 14 anos, adultos de todas as idades, entendei: o Cristo é o único modelo a ser seguido. Para trás, com as ilusões do mundo e mesmo as ilusões do movimento espírita, que se acomoda subordinando-se aos confortos excessivos e esquece a cruz de nosso Mestre, que significa o testemunho necessário, o superar das ilusões, e não os risos infelizes das conivências criminosas, com a satisfação de múltiplas inferioridades. Atacai em vossos corações as satisfações doentes que vos afastam do amor, porque no final da jornada, ao chegardes no mundo da verdade, sereis vós, autodeclarado pelas vossas próprias luzes, verdadeiros cristãos, ou doentes enlouquecidos pelas paixões que atormentam os desavisados do mundo. Só há um caminho verdadeiro: Jesus de Nazaré, que não é o caminho da mentira, é o caminho da verdade e da vida. Por isso, para trilhá-lo, é preciso viver corajosamente as provas da existência. Que o Cristo solidifique vossas convicções, porque o amor nascerá dos corações que souberem sofrer com humildade e paz. Vosso amigo Caibar.